Tem gente que carrega no peito não só a memória da cidade, mas também a história viva de como tudo começou. No episódio de hoje, vamos conversar com uma figura que viu Aldeias Altas nascer e criou um dos espaços mais marcantes da juventude local na época, o Ponto Jovem. Estou aqui com uma das figuras mais conhecidas da cidade, Zé de Rosa, um dos primeiros a chegar em Aldeias Altas e fundador do inesquecível Ponto Jovem. Seu Zé, nos fale um pouco como que era Aldeias Altas naquele tempo, quando o senhor chegou aqui. Rapaz, Aldeias Altas já era cidade. Eu cheguei aqui no dia 16 de junho de 79, sabe? A cidade já era cidade, mas só que só tinha o nome de cidade, viu? Aí foi desenvolvendo aos poucos, foi aumentando. Estava no segundo prefeito eleito, viu? Sei. Mas a gente não tinha nada, viu? Quer dizer, já tinha prefeitura, já tinha delegacia, tinha aquele colégio, o Teófilo Dias, era o único que tinha, era ele. Sim. Tinha algumas coisinhas, viu? Mas era... Tudo sabe como é tratado de baixo, né? O senhor viu Aldeias Altas crescer, é isso? E onde a Aldeias Altas cresceu? Quando eu cheguei aqui, viu? Sei. Quando eu cheguei aqui. E aí, até hoje, ainda estou bolando por aqui. Isso aqui era só mato, viu? Sei. Aí, no lugar da igreja ali, a praça, já estava separado o lugar para fazer a praça, mas só tinha mato, era um matal, não sabe? Aí, matagal, não sabe? Aí aqui não tinha a prefeitura ali, aí aqui só era uma varedinha dessa no rumo do coisa. Então é isso, pessoal. São histórias como essas que nos motivam a amar essa cidade, das Varedas a essa grande cidade que é Aldeias Altas hoje. O senhor quer falar alguma coisa? Quando eu cheguei aqui, o correio ainda estavam fazendo ainda, levantando o correio, não existia correio. Nessa época tinha quantos habitantes, o senhor lembra mais ou menos a média? Assim, você acha que tinha muita gente? Habitante? Aqui dentro mesmo, no lugar de Aldeias Altas, que Aldeias Altas só era daquela ponte para cá, o riacho para cá. Sei. Aí Lá... tinha pouca gente. A gente contava as casas, me parece que dava 62 casas. Era que tinha pequena, aqui. né? Agora lá no São João, que é do riacho para lá, não, lá tinha muita casa, porque logo lá era a Serra do Realderico, lá tinha usina de tirar... Lá era a babaçu, usina, né? Lá era a usina deles, É né? a usina deles, tirar óleo de babaçu, era usina de serraria, né? Comércio, né? Tinha uma loja muito grande, não sabe, lá, né? Eu cheguei aqui em 69, já era a cidade, mas só era o nome, viu, né? Aí já tinha a prefeitura, já tinha a delegacia, cadeia, estavam fazendo o correio ainda, tinha um mercado público, que era lá, o mercado velho, tá acabado para colar, né? Já tinha, meu. Mas tudo era coisinha, tudo era... Pequeno, né? Pequeno, né? Tudo era pequeno, atrasado. Não sabe? Maravilha. Mas só que existia, Sei. porque já era a cidade, viu? Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui com o seu Zé de Rosa, né? Uma das figuras importantes de Aldeias Altas, que tem história em Aldeias Altas, viu Aldeias Altas evoluir, né? Zé de Rosa. E a gente escolheu ele porque estamos aqui num dos pontos que marcou gerações, né? Quem não conhece aí das pessoas mais antigas, o antigo Ponto Jovem. Esse aqui é o fundador do antigo Ponto Jovem. Essa geração de hoje não vai saber, não vai conhecer. Mas aqui, pessoal, aqui é um dos pontos que tem história em Aldeias Altas, que marcou histórias, que marcou gerações em Aldeias Altas. Aqui famílias foram construídas aqui, no Ponto Jovem. Pessoas se conheceram aqui. Esses nossos pais... Aquele prefeito era rapazinho quando nós chegamos para cá. Olha, ele era rapazinho, era dançador, aprendeu a dançar aqui. Não existia nesse salão, só existia uma palhoça, assim, uma coisa... Isso aqui era uma palhoça. Sei. E tocava na radiolazinha e ele aprendeu a dançar aqui dentro. Eu queria saber do senhor, seu Zé de Rosa, como foi que surgiu a ideia de criar o Ponto Jovem, né? O que lhe inspirou a fazer o Ponto Jovem? A ideia de criar o Ponto Jovem foi uma turma de um jovem também. Ainda hoje tem aqui, tem ali a professora Edivana, Sei. ela foi a Edivana, tinha uns meninos, tinha um rapaz chamado Medino, sabe, morava lá do outro lado, era uma turma de jovens, foi só jovem. Nós a gente só ainda tem por aqui, sabe? Maria Rita, não sei nem se ele ainda mora ainda aqui.
Foi porque começou assim. Eu morava lá do outro lado, aí vim para cá, aí fiz minha casinha bem aqui, sabe? Sei. Aqui só existia só o Xavier, que morava bem ali. Ele trabalhava lá na empresa, ele morava no lugar onde é esse restaurante aqui, a casa dele. Aí ele gostava muito de vir aqui para casa, assim, aí eu inventei uma vendazinha só de cerveja e refrigerante, né? E eles vinham à boca da noite, vinham palestrar, que não tinha para outro lugar, iam palestrar e aí foi começando, aí foi crescendo, aí começaram a dançar, né? Sabe? No som da radiola, dentro de casa, sabe? Eu disse, isso aqui não dá certo, aqui dentro de casa, não dá certo. Aí eles tiveram a ideia de a gente fazer uma palhoça, sabe? Aí eu fiz, era bem por aqui assim, ainda hoje está. Aqui era onde... Era aqui onde dançava aqui. Sei. Era uma palhoça, era outono, assim, uma palhoça. Aí eles mesmos tiveram a ideia de botar o nome, né? Clube Ponto Jovem, sabe? O senhor já é uma pessoa bem vivida, seu Zé de Rosa. Se o senhor pudesse dar um conselho para essa juventude, para essa geração de hoje, o senhor que viu Aldeias Altas crescer, né? O senhor pudesse dar um conselho, dê um conselho para essa juventude de hoje, para essa geração de hoje. Dê um conselho aí. Tá vendo, contar a história, né? Como foi que começou as coisas eram. Né? Sei. A vida da gente é boa, mas tem que ter a gente tem que criar aquele paladar, que é para não exagerar as coisas, né? É isso aí. Então é isso, pessoal. TV Terra do Poeta, né? Estamos aqui com ele, como eu já falei, Zé de Rosa, uma pessoa que viu Aldeias Altas evoluir, está aqui com a gente, está falando um pouco da história dele, contou como é que era Aldeias Altas quando ele chegou aqui e falou um pouco do seu Ponto Jovem, que está aqui até hoje, né? A gente já está vendo algumas histórias aqui, algumas ruínas do antigo Ponto Jovem, né? Coisas maravilhosas. Isso é história, pessoal. Isso é Aldeias Altas, isso é as histórias de Aldeias Altas. É do começo, para dizer. Isso, é o começo de Aldeias Altas, na verdade, né? Então, assim, o tempo pode passar, né? Mas histórias como a do seu Zé de Rosa, não. Elas ficam na memória, elas ficam na história. No olhar do povo, a história brilha. Cada imagem, um sonho que brilha.